Bem-vindos, meus leigos. Como sobreviver ao fundo do mar? Uma introdução às adaptações do fundo do mar. Você não precisa viajar muito fundo nos oceanos antes que a sobrevivência se torne um desafio. A pressão aumenta rapidamente. Abaixo de 200 metros, a luz do sol se torna apenas um brilho fraco, e a 1000 metros de profundidade, a zona da meia-noite está mergulhada na escuridão. As temperaturas aqui caem para gélidos 4 graus Celsius a 39 graus Fahrenheit, o que persiste o ano todo, sem flutuações sazonais. Quaisquer mudanças no clima acima não serão sentidas tão profundamente. E ainda assim, mesmo nesse mundo amargo e pouco convidativo de sombras frias, uma miríade de criaturas peculiares fizeram suas casas, alterando dramaticamente sua anatomia, comportamentos e fisiologias para lidar com o desafio de viver aqui. Neste vídeo, daremos uma olhada nas maneiras únicas pelo Adaptações anatômicas. Como as adaptações surgem? As adaptações anatômicas se relacionam com as características físicas de um animal. Seu tamanho, forma, cor do corpo, características que tornam diferentes espécies distintas umas das outras. E essas são o resultado da evolução. Muitas vezes, as adaptações ocorrem porque um gene sofre mutações aleatórias. Algumas mutações prejudicarão a sobrevivência de uma criatura, mas ocasionalmente podem ajudar um animal ou planta a sobreviver melhor do que outros da mesma espécie sem a mutação. A característica benéfica permite que o indivíduo mutado seja mais bem-sucedido, permitindo que sobreviva, se reproduza e transmita a adaptação à sua prole. Esse processo é a força motriz por trás da especiação e biodiversidade, e é a razão pela qual a vida marinha é tão diversa e abundante, permitindo que os organismos mudem drasticamente para habitar diferentes ambientes. Cor e camuflagem. Talvez a diferença mais óbvia entre as criaturas do mar profundo e aquelas das águas rasas possa ser destacada ao comparar sua pigmentação. Nas águas rasas, os animais aproveitam a luz disponível exibindo corpos coloridos brilhantes para comunicação, defesa ou para a corte. Encontramos lulas exibindo uma variedade pulsante de padrões para atrair parceiros e peixes de Recife usando suas complexas cores para se identificar entre os complexos jardins de coral. Mas nas profundezas, a falta de luz significa que os habitantes devem usar suas cores corporais de uma maneira totalmente diferente. Eles se tornam invisíveis, preferindo cores mais escuras como preto ou até vermelho, devido ao fato de que a luz vermelha é filtrada em águas mais profundas. Como resultado, criaturas como a lula vampiro podem percorrer as profundezas sem serem vistas por predadores. Alguns visão nas profundezas. Mas com tantas espécies que evoluíram para se ocultar na escuridão, os predadores do mar profundo tiveram que se adaptar de maneiras igualmente incomuns para caçar presas. O resultado, em muitos casos, são olhos grandes e bulbosos. Olhe para os do peixe barbatana, um peixe com olhos extraordinariamente sensíveis à luz que podem girar dentro de um escudo transparente cheio de fluido em sua cabeça. Mas isso não parece fazer muito sentido. Já estabelecemos o fato de que abaixo de 1000 metros, não há luz residual para iluminar as profundezas. Então, pode-se considerar a presença de olhos em espécies que habitam o fundo do mar desnecessária. Mas na verdade, os olhos sensíveis dessas criaturas não são para tornar todo o seu entorno visível. Eles estão presentes para outro propósito, para detectar a bioluminescência de outras criaturas do mar profundo. Lidando com a pressão.
Ao lado da prevalência de corpos escuros ou transparentes, podemos observar várias outras tendências em adaptações anatômicas que parecem ser vantajosas nas profundezas. Os animais são frágeis e fracos, e seus corpos são finos e flácidos para ajudar a lidar com a pressão extrema. Os peixes do mar profundo são esbeltos e delicados. Em muitas espécies, a cauda se tornou longa e semelhante a um chicote, como visto na quimera. Mandíbulas fracas são comuns no mar profundo. Muitos organismos vivem em lamas em decomposição ou carniça apodrecendo, então geralmente perdem suas capacidades de mastigação. Em tubarões do mar profundo, são favorecidos com 6 ou 7 fendas branquiais em vez das típicas 5. Uma característica que persiste de seus ancestrais primitivos iniciais, já que gigantismo no abismo. Uma adaptação que parece ser compartilhada entre quase todas as criaturas do mar profundo, especialmente invertebrados, surge da necessidade de se tornarem mais eficientes. O alimento é escasso e há pouco oxigênio, o que leva à tendência das criaturas do mar profundo se tornarem muito maiores do que seus equivalentes em águas rasas. Um fenômeno conhecido como gigantismo abissal. Anfípodes que não crescem mais do que alguns milímetros nas águas rasas podem aqui atingir tamanhos extraordinários. O anfípode supergigante chega a 34 centímetros de comprimento. O isópode gigante, parecido com piolhos de jardim, foi observado com 1 metro de comprimento. O tamanho maior do isópode gigante pode ser uma adaptação que permite que ele monopolize rapidamente e eficientemente a comida no mar profundo. Um tamanho de corpo maior é vantajoso porque diminui sua área superficial em relação ao volume. Isso minimiza a perda de energia térmica para o ambiente, diminui o metabolismo e permite que eles sobrevivam. Mas não se esqueça. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Adaptações fisiológicas, uma visão geral. Enquanto as adaptações anatômicas se relacionam com as características físicas de um organismo, as adaptações fisiológicas se referem aos processos internos do corpo. Isso pode incluir a liberação de toxinas ou venenos, a secreção de muco para afastar predadores e o controle de reações químicas. Bioluminescência. A bioluminescência é talvez a adaptação fisiológica mais comum encontrada no mar profundo, pois surpreendentemente, o oceano profundo não está totalmente desprovido de luz. Muitas criaturas aproveitam a escuridão escura, produzindo sua própria luz para se comunicar entre si. Isso funciona controlando a mistura de compostos químicos, iniciando uma reação que produz energia luminosa dentro de seus corpos. Uma habilidade inestimável que abre inúmeras possibilidades para comunicação, camuflagem e mimetismo. Cardumes de lulas vagalume usam sua bioluminescência para se misturar com níveis de luz em mudança à medida que sobem para se alimentar na superfície. Quanto mais alto eles vão, mais brilhante é o ambiente, então eles aumentam lentamente a intensidade de suas luzes para combinar com a luz ambiente. Peixes que produzem anticongelante. Nas profundezas das regiões polares, certas espécies de peixes, como o peixe-dragão do gelo, são capazes de produzir proteínas anticongelantes em seu sangue, impedindo que eles congelem até a morte. Sem essa capacidade, os peixes não seriam capazes de habitar muitos dos ambientes extremos das profundezas. Isso mostra como apenas uma adaptação pode abrir um mundo de oportunidades para os organismos e influenciar drasticamente a diversidade geral do mar profundo.
Adaptações comportamentais, uma visão geral. Mas não basta para os organismos simplesmente confiar em sua anatomia ou química para sobreviver. Eles também devem adaptar seu modo de vida e mudar a forma como as interações ecológicas. As adaptações que se desenvolvem no mar profundo não dependem apenas dos fatores abióticos, não vivos como pressão e temperatura. Elas também são determinadas pelos fatores bióticos, relacionados à presença de outros organismos que podem ser predadores em potencial, alimento, parceiros, concorrentes ou simbiontes. Em particular, essas interações ecológicas influenciam as adaptações comportamentais dos organismos. Ou seja, as coisas que eles fazem para sobreviver. Por exemplo, o comportamento migratório das baleias perseguindo colônias de crio que são passadas de geração em geração? Aproveitando o material da superfície, neve marinha. E assim como encontramos com a anatomia das criaturas do mar profundo, encontramos comportamentos semelhantes surgindo em espécies muito diferentes em resposta às mesmas condições. A escassez de alimentos deixa muito poucas opções quando se trata de mecanismos de alimentação. As criaturas nem sempre podem contar com a presença de presas para sustentá-las, então elas devem aproveitar outra fonte de alimento. A neve marinha, um fluxo constante de matéria orgânica morta afundando das águas produtivas acima. Uma mistura de carniça, excrementos e conchas que, para qualquer organismo oportunista, é vital para a sobrevivência. Para aproveitar ao máximo, as criaturas alteraram seus comportamentos de várias maneiras. Vermes pelágicos usam muco para construir redes expansivas ao redor de si mesmos, a fim de capturar grandes quantidades de material afundante. A lula vampira estende um tentáculo para a queda de neve, trazendo flocos capturados de volta à boca, sobrevivendo com os restos afundados. Animais no fundo do mar exibem comportamentos diferentes daqueles que habitam na zona intermediária. Em vez de pegar o material enquanto afunda, eles se alimentam da neve marinha depois que ela se deposita no fundo. Aqui, cavadores bentonicos como os pepinos do mar empurram sedimentos para as bocas para obter os nutrientes. Eles são necrófagos, assim como muitas criaturas do mar profundo. A grande migração vertical. Mas além dos comportamentos de alimentação, há semelhanças nas formas como os organismos se movem nas profundezas. O zooplâncton, uma base da teia alimentar marinha, segue padrões específicos de movimento. Como resultado, as migrações de inúmeras espécies de predadores se sincronizaram, levando ao movimento em massa conhecido como migração vertical diária. À noite, 5 bilhões de toneladas métricas de organismos Adaptações comportamentais, sua importância. Esses comportamentos representam a capacidade dos organismos de tomar conta de seu próprio destino. Pode ser verdade que a anatomia dita grande parte do que um organismo é capaz de fazer, mas ao adotar certos comportamentos e alterar suas formas de vida, as criaturas do mar profundo são capazes de ser competidores mais fortes no conflito interminável por comida. Conclusão: o experimento da natureza. As adaptações são a chave para a especiação e a biodiversidade, pois é a abundância de diferentes características que permitem que os organismos prosperem em todos os cantos dos oceanos. O mar profundo é o experimento da natureza, uma mistura de criaturas curiosas com formas corporais inesperadas, comportamentos e fisiologias. Isso levou a um mundo estranho e maravilhoso, definido por formas de vida que brilham e seres gelatinosos que pareceriam fora de lugar em qualquer outro ambiente. Mas aqui, eles são mestres do estranho, mudando de maneiras extremas em resposta a um ambiente. Obrigado, meus leigos. Até a próxima.